Olá, seja bem-vindo ao canal. Então, você viu o filme Titanic? Existe uma curiosidade interessante sobre o filme e o navio. Você sabia que o filme teve o mesmo valor na produção que o navio? Foi em torno de 200 milhões de dólares. Você sabe por que isso aconteceu assim? Vamos ver. A primeira coisa foi a valorização da mão de obra. Então você tinha, naquela época, mais ou menos 100 anos atrás, uma mão de obra muito desvalorizada, em que era fácil você angariar mão de obra de trabalhadores para construir um navio. E não se pagava muita coisa, não se falava em seguridade social, em seguro-desemprego, em salários dignos, nada disso. A pessoa era mandada embora, né, se tivesse algum problema no trabalho, e era contratada, né, sem nenhum contrato que garantisse a ela nenhum direito. Era mais ou menos por aí. E ao longo do tempo, para você hoje construir um navio naquele porte, você vai ter que pagar salários dignos, você vai ter que investir em segurança do trabalho, olha a imagem aí que você está vendo, e vários outros dispositivos que dá ao trabalhador todos os seus direitos garantidos por lei. Isso custa muito caro, então encarece demais a mão de obra. É um dos motivos que, para a produção do filme, né, foi muito mais caro, vamos colocar assim, dessa forma. Outra coisa é o aumento da tecnologia. Então aquele navio, ele não era equipado com toda a tecnologia que um navio naquele porte tem que ter hoje. Em termos de segurança, por exemplo, não havia bote suficiente para todos os tripulantes e passageiros, olha só o problema. E vários outros dispositivos de segurança que faltavam naquele navio, que hoje são obrigatórios. Tá, ok? Para navegação, para segurança, para que ele não afunde. Hoje dificilmente aconteceria um desastre naquele porte, por causa da tecnologia que você tem nos navios. Então mudou muita coisa. E o filme, ele lança a mão dessa tecnologia para a sua produção. E isso encarece demais a produção de um filme. Porém, o retorno é imediato, porque o filme foi uma bilheteria, recorde de bilheteria, e eles tiveram aí os seus recursos voltando para os seus cofres, para as suas contas, ok? Uma outra coisa interessante é que se você hoje for empreender, e aí entra num assunto bem específico, se você for hoje um empreendedor, você tem que colocar isso na sua conta, você tem que considerar a mão de obra, ela é cara e são direitos garantidos por lei, você tem que considerar isso, você tem que considerar que o seu concorrente, aquele que vai fazer um produto parecido com o seu, ele também vai investir em tecnologia, então você tem que fazer isso também. Isso encarece o seu produto, isso encarece a sua ideia. Se você é empreendedor, você tem que colocar isso na ponta do lápis direitinho, ok? Coisas que aqueles empresários, aqueles que levaram a cabo a construção do navio, não tinham em mente. Era muito fácil ter um empreendimento nesse porte. Eu acho que se eles estivessem aqui hoje, se você conseguisse resgatar aquelas mentes para os dias de hoje, para enfrentar a competição, enfrentar os problemas relacionados à tecnologia e à mão de obra, encarecimento da mão de obra, talvez eles não conseguissem fazer um navio do jeito que fizeram. Então essa é a dica, né? Se você é um empreendedor, você tem que colocar isso na ponta do papel, os tópicos que a gente abordou aqui, tecnologia e mão de obra, né? Os custos com tecnologia e mão de obra, para que você seja um bom empreendedor. Pense nisso, um abraço e até a próxima.